Se você tiver um ou um pouco mais e boom, você precisa conseguir identificar quando você está nesse tipo de mercado, porque sua estratégia precisa mudar. Quando você tem falta de continuação. Vamos definir o que é a falta de continuação. Falta de continuação é isso daqui. Boom e boom. É isso. Essa é a falta de continuação. E boom, boom, boom. Algo assim. Então, a falta de continuação, se eu tivesse que dar um nome, definir ela, é um mercado de 2 pushes, incluindo o seu evento inicial. Então, pensa nisso. Um mercado de 2 pushes, não depois que você entrou, um mercado de 2 pushes, incluindo o seu evento inicial. Então, de certa forma, depende de como você olha para ele. Se você incluir a sua entrada inicial, se você não incluir a sua entrada inicial, é o mercado de um push. Se você incluindo o seu evento de compra, é um mercado de 2 pushes. Então, o que eu quero dizer? Isso acontece bastante mais frequente em agosto do que em outros meses. Vamos ver alguns exemplos dele. Alguns de vocês estão apontando. Então, vamos ver os tipos diferentes de 2 pushes. Então, você tem o 2 push assim. Você tem o 2 pushes assim. Então, lembra, um push, às vezes, ele pode ser múltiplas barras pequenas que você se junta para criar o segundo push. Então entendam isso. Não caia na armadilha de definir um push como uma barra, não é? Porque múltiplas barras pequenas podem fazer um push. Então essa é a outra versão. A outra versão é PayPal, que nós estamos vendo aqui. Você pode ter um movimento de uma barra que ele é tão grande que você considera ele 2 e aí cai de novo. Então você tem isso daqui. Então pensa nisso. Qualquer coisa que é realmente grande tem maiores probabilidades de fazer um topo, porque isso daqui, essa coisa grande é mais como 2 pushes. E lembra que eu expliquei para vocês mais cedo. Mercados experientes, operadores experientes de mercado já passou por muitos agostos e conhecem isso. Eles se tornam mais como scalpers. Ou realização de lucros mais de curto prazo. Então, nós estamos procurando movimentos estendidos, mas pode ter esses dias, tem uns dias em agosto, que é um dia de tendência para sempre. Isso também é possível. Mas nós estamos falando o que acontece na maioria das aberturas, especialmente. Ok? Então não esqueçam, é como esses 3 tipos principais de 2 pushes. Isso é o que faz ele difícil. Então, se você entrar nessa operação aqui, ou alguns de vocês também entrariam aqui, isso é o que você vai experimentar em agosto, com uma frequência mais alta. Por isso que é mais difícil. Essa foi a experiência de vocês? Estiveram experimentando isso?
Quando você entra numa boa posição, você tem um movimento pequeno e aí você é estopado ao contrário. Alguém já experimentou isso? Então vamos ver alguns exemplos aqui de hoje. Podemos pegar um índice que vai mostrar o que a maioria das pessoas estão experimentando aqui. Você teve uma barra decente de ignição saindo da 200. A 200 não é tão plana ali, isso é algo para notar. E aqui você tem todo esse movimento aqui. Você pode definir ele como 2 pushes. Então você entra nessa barra e você teve essa quantidade pequena de movimento e aí você foi estopado. E agora você está revertendo bastante forte para esse lado aqui, porque não tem nenhum comprometimento do mercado, não tem a continuação de um movimento. Ok? Se eu posso elaborar de um push não ser uma barra? Bom, deixa eu dar um exemplo para vocês. Vou mostrar para vocês um exemplo que vai ficar mais claro. Vejam C hoje. E bum. So I already understand. Então você tem esses movimentos assim, e aí acaba. Pop, pop, e aí acaba. Starbucks. Acho que Starbucks foi mencionado também. Pop, pop, e acabou. E isso é o que faz que o mercado fique mais difícil de operar. Pop, pop, e acabou. Ok? Alguém disse XOM? Você teve essa boa operação aqui e não fez nada. Eu acho que os bancos fizeram bastante isso. Vimos C, pop-up, JPM também, pop-up, e acabou. Alguns de vocês falaram MS também, mesma coisa. Temos Square. Não que essa é uma boa operação, mas você teve um primeiro evento e aí um pouco de movimento e acabou. Claro, sempre vai ter exceções. Então, é um mercado que você tem que escolher muito bem as ações. Essas todas são na Trap Zone, mas você vê o mesmo efeito. Verde, verde e acabou. Temos aqui eBay. Charles Spar. He was saying that's different. What he reading. Alguém queria que eu cobrisse sobre um push não ser uma barra. Bom, isso é um push que não é uma barra. Então pensa como que isso aqui, vertical. But É isso que eu quero dizer.
Seu push pode ser isso daqui, ou seu segundo push pode ser isso daqui. Pode ser uma barra ou um movimento feito de múltiplas barras que te dá mais ou menos o mesmo efeito. Você vê isso daqui? Or you have 10 total step count. É mais como um passo para cima que faz uma distância de um push. Ele vai fazendo como cada barra individual não é um push, não é suficiente para ser um push, mas quando você junta elas, aí você tem o segundo push ali. The head. Mas, E aí você não teve muito mais depois disso e acabou. right? Ok? You can say, but that you got in time. Você não perguntou, mas com os bancos você tem um movimento bom para baixo? Sim, mas não estamos falando sobre esse movimento de baixo. Estamos falando se você tivesse entrado na compra. Se você tivesse na compra aqui, normalmente essa é uma boa compra. Você teve um push. Agora, você poderia ter feito stop and reverse aqui? Sim. Mas esse é um tópico diferente. Quero que você esteja ciente do que você vai ver em um ambiente de agosto. Então é importante vocês entenderem isso, porque você precisa conseguir determinar durante o ano quando o mercado está andando como agosto. Porque pode acontecer durante alguns períodos durante o ano também, onde você percebe que não está tendo mais de um push depois da sua entrada. Estatisticamente, não estou tendo mais de um push depois do evento inicial. E aí você tem que perceber isso. Aqui você teve o evento 1. Se você tem um ou um pouco mais e boom. Você precisa conseguir identificar quando você está nesse mercado, porque a sua estratégia precisa mudar. Então você tem que realizar lucros mais rápido. Você alivia aqui com um push, faz uma parcial, passa para break-even e pelo menos você pegou alguns trocados aqui. Pensa nisso. Você entrou com 2, stop, tirou 1. E aí você, o que sobrou, você stopa no break-even. Então você teve alguns trocados de lucratividade nessa operação. Vocês entenderam isso? Quando vocês estão nesses mercados, talvez você tenha que realizar lucros com um push. E isto, para propósitos de treinamento, isso é o que eu chamo do mercado de scalpers. O mercado de scalpers é o mercado de um push. Ok? E o outro que você pode fazer é o que o Derek falou, diminuir o seu tamanho. Sound. Então, se você for fazer uma estratégia de um lote, onde você não pode dividir o lote, se você for fazer uma estratégia de um lote somente, você não deve realizar lucros com um lote. Isso muda. Então, você entra com um lote stop. Quando você tem esse daqui, a sua primeira direito de realizar um lucro, você passa para o break-even. Mas você não vai realizar esse lucro com um lote. Você divide se você tem 2 lotes. E aí você estopa com um. Então, se você só tem um lote, você precisa deixar ele estopar. Se você tiver 2, você pode tirar um e deixar um para estopar. Então, você sempre deve deixar um para estopar. Esse é o ponto.
E a razão para isso é que, estatisticamente, It's com esse stop out de um lot no break-even, bom, um push, sobe para o stop out aqui, isso te vai dar muitas operações sem gain e sem loss, sem gain e sem loss, mas quando acontecer o gain, bom, você vai para o topo, entende? Então você não quer perder as que andam. Então você quer neutralizar as que não andam, mas não corta as que andarem. Seria um erro se você entra com um lote e só realiza, um lote e realiza. E é até perigoso fazer isso, porque vai te fazer um trader que só faz scalping e provavelmente você não vai, você nunca vai conseguir pegar 2 ou 3 pushes de novo. Ele vai ficar no seu sangue, no seu DNA de trading e não é tão legal. Então, um lote, você não realiza lucros depois do primeiro push, você passa para o break-even depois do primeiro push. Com 2 lotes, sim, você pode dividir o BB. Realiza lucros com um e estopa no break-even com o outro.